Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é balanceamento de equações químicas, assunto recorrente em qualquer vestibular, em qualquer prova do Enem. Isso porque as equações químicas que nós já estudamos podem ser escritas na forma de equações. E nessas equações, os coeficientes estequiométricos devem estar ajustados de tal modo que na equação química, as proporções com que os reagentes, de fato, reagem e os produtos são formados sejam realmente bem descritos. Isto porque, de acordo com os experimentos realizados por Antoine Lavoisier e comprovado até hoje, mostraram que a quantidade em massa dos reagentes é igual à quantidade em massa dos produtos de uma reação química. Isso pode ser verificado em um sistema fechado, é claro. Significa, então, que um processo químico, os átomos se rearranjam, formando novas substâncias, mas que eles não são destruídos e nenhum outro átomo é formado, não surge do nada. Daí, então, a famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nós estudaremos 3 métodos de balanceamento: o método por tentativas, o método algébrico e o método redox. Começaremos pelo método por tentativas. O método por tentativas consiste em colocarmos os coeficientes livremente até atingir a igualdade do número de átomos nos dois lados da reação. Priscila, a gente vai ficar tentando o tempo inteiro? Não. Então, para isso, existem algumas maneiras de agilizar o processo. Uma dessas formas é o bizu macho. Priscila, não é regra? Não, não é uma regra, tá? É um jeitinho de fazer o método por tentativas. E nesse caso, a gente usa a sequência metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso, então, macho. Uma outra forma de facilitar a definição dos coeficientes, além do bizu macho, é essa sequência aqui. Inicialmente, atribuímos um coeficiente ao elemento que aparece uma só vez nos dois membros, ou seja, reagentes e produtos, observando a quantidade de átomos presentes no primeiro e no segundo membro. Vamos ver um exemplo disso. Vou iniciar com um exemplo da reação que ocorre entre nitrogênio e hidrogênio para a produção de amônia ou amoníaco. Neste caso, nós observamos que nitrogênio aparece uma vez no reagente e uma vez no produto. Hidrogênio aparece uma vez no reagente e uma vez no produto. Então, para o primeiro item da sequência, tanto faz escolhermos um ou outro. Então, partimos para o segundo item, que diz o seguinte: se mais de um elemento aparecer uma única vez nos dois lados da reação, a preferência deve ser dada ao elemento com o maior índice. Nesse caso, o hidrogênio tem o maior índice, que é igual a 3. Para igual ao número de átomos, colocamos o índice de um como coeficiente do outro. Então, vamos escrever o número 3 aqui. 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. Precisamos fazer o ajuste do outro lado da equação. Então, colocamos aqui o coeficiente 2, porque 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, temos aqui 2 átomos de hidrogênio e aqui também 2 átomos de nitrogênio. Priscila, mas você não havia falado na outra aula que nós lemos a equação química em termos de mol? Aqui, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia? Exatamente isso. Mas como agora o nosso foco, o nosso objetivo é fazer o ajuste do número de átomos, eu tratarei apenas como se fosse número de átomos e não número de mols de átomos, só para facilitar. Tranquilo? Prosseguindo um pouquinho mais,
temos aqui um outro exemplo. A reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio, produzindo água, H2O. Observem que, para os exemplos que estou trabalhando agora com vocês, eu não estou descrevendo condição reacional, nem estado de agregação, para facilitar a visualização do que nos interessa neste momento. Pode-se observar que há 2 átomos de hidrogênio no reagente e 2 átomos de hidrogênio também no produto, enquanto temos 2 átomos de oxigênio no reagente e apenas um no produto. Nesse caso, o ideal não é seguir o bizu macho, porque o hidrogênio aí já estaria com as suas quantidades balanceadas, já está em quantidade igual em um lado e outro da reação. Então, começaremos pelo oxigênio. 2 átomos de oxigênio no reagente, então temos que ter 2 aqui também. Por que eu ajusto no coeficiente? Porque eu não posso alterar a fórmula química da água. Agora, 2 vezes 2, temos aqui 4 átomos de hidrogênio. Tem que fazer o ajuste nos reagentes. Então, escreveremos aqui o número 2. 2 vezes 2, 4. Essa equação química também está balanceada. E, para esse caso, não seguimos a ordem do bizu macho, no qual nós balancearíamos primeiramente o número de hidrogênios e, em seguida, o de oxigênio. Uma coisa importante aqui de se observar é que foram usados coeficientes inteiros. Poderíamos ter iniciado pela ordem, Priscila, hidrogênio, oxigênio depois? Sim, mas nesse caso nós acabaríamos usando o coeficiente fracionário, o que não estaria errado. Vou fazer esse mesmo balanceamento, então, de outra forma. Teríamos aqui H2 mais O2, produzindo H2O. Visto que as quantidades de hidrogênio já estão iguais, eu vou ajustar apenas de oxigênio. Se aqui é 1, que número nós multiplicamos por 1 para termos como resultado o número 2? Ah, Priscila, teríamos que multiplicar aqui por 2. Então, não é essa a ordem que eu farei. Venho para cá. Que número eu multiplico por 2 para ter 1 como resultado? Ah, meio. Meio multiplicado por 2 dá 1. Ajustei a quantidade de oxigênios. Podemos usar o número fracionário ou até mesmo decimal? Sim. Decimal é muito mais incomum de vermos, mas números fracionários não são incomuns nesse tópico de balanceamento. No entanto, em muitas questões de vestibular, pede-se como resposta a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam determinada equação. Por isso, então, o ideal é que a gente faça o balanceamento com os menores coeficientes inteiros. Prosseguindo um pouquinho mais, temos aqui um outro exemplo, que é a reação entre uma substância de fórmula C2H6O com oxigênio, produzindo CO2 mais água. Gente, nesse caso, geralmente é interessante seguirmos o bizu macho. São as reações orgânicas, onde temos combustíveis reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico mais água. Vamos ver aqui, então, como ficaria. C2H6O, que inclusive é a fórmula para o etanol, produzindo gás carbônico e água. Nesse lado da reação, temos 2 átomos de carbono. Para ajustarmos aqui, colocamos 2 como coeficiente estequiométrico para o CO2. Passamos a ter 2 átomos de carbono também. Temos aqui 6 átomos de hidrogênio. Então, para que nós tenhamos 6 do lado de cá, colocamos aqui o coeficiente 3, pois 3 vezes 2 é igual a 6. Por último, vamos ajustar a quantidade de átomos de oxigênio.
2 vezes 2, 4, mais 3 igual a 7. Na fórmula C2H6O, já tem um átomo de oxigênio. 7 menos 1 é igual a 6. Para que tenhamos, então, 6 de oxigênio aqui, multiplicamos aqui por 3. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 1 igual a 7. Nesse caso, o ajuste foi feito, de fato, realizando a ordem carbono, hidrogênio, oxigênio. Aqui temos alguns exemplos de balanceamento por tentativa. Vamos a eles. Começando pela letra A, temos a reação do óxido de alumínio, Al2O3, reagindo com HCl, ácido clorídrico, produzindo o cloreto de alumínio mais água. Aqui o hidrogênio não ficou subscrito na fórmula da água, no caso do slide, mas vamos lá. Seguindo o bizu macho, começaremos pelo metal. O único metal nessa equação química é o alumínio. Então, tem 2 átomos de alumínio no reagente e apenas um no produto. Ajustando o coeficiente, escreveremos 2 aqui. Desse modo, passamos a ter 2 de alumínio no produto também. O ametal aqui, que não é carbono, hidrogênio ou oxigênio, é o cloro. Aqui tem 2 vezes 3, 6 átomos de cloro. Então, aqui também devem ter 6 átomos de cloro. Portanto, colocamos 6 aqui no coeficiente. Agora, temos 6 átomos de hidrogênio, mas na fórmula da água, apenas 2. Então, colocamos como coeficiente o número 3. 3 vezes 2 igual a 6. Vamos conferir agora o número de átomos de oxigênio. 3 átomos de oxigênio desse lado, 3 átomos de oxigênio do outro. A equação química está devidamente balanceada. Na letra B, vamos contar quantos átomos temos de cada elemento para fazermos, então, os ajustes. Um átomo de nitrogênio no reagente, um átomo de nitrogênio no produto. 3 mais 1, 4 átomos de hidrogênio no reagente, 4 átomos de hidrogênio no produto. Um átomo de cloro no reagente e um no produto. Essa equação química já foi dada balanceada. Atenção! Se fosse uma daquelas questões em que fosse pedido a soma dos coeficientes inteiros desta equação, não se esqueçam que é como se aqui tivesse o número 1 como coeficiente para cada um deles. Vamos, então, à letra C. Vamos iniciar, então, pelo metal. Neste caso, o bário. Um átomo de bário no reagente, um átomo de bário no produto. Temos aqui, nesta equação, 2 ametais, cloro e enxofre. Vamos iniciar, então, pelo cloro, que tem índices diferentes. 2 átomos de cloro aqui, então, fazendo o ajuste, teremos 2 aqui também. 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Um de enxofre, um de enxofre. 4 oxigênios, 4 oxigênios. Só retomando, como tínhamos 2 ametais, cloro e enxofre, eu optei por iniciar aquele que tem índices diferentes nos reagentes e produto dessa reação. Vamos seguir, então, para a letra D. Na letra D, temos a reação de uma substância de fórmula C6H12O6, reagindo com oxigênio, produzindo CO2, gás carbônico, mais água. Gente, cuidado. C6H12O6 é também a fórmula da glicose, mas é também a fórmula de outras substâncias.
mas é um papo lá para o terceiro ano, quando estudarmos isomeria. Segura um pouquinho. Vamos lá, então. Temos aqui, na ordem carbono, hidrogênio e oxigênio, 6 átomos de carbono. Então, aqui teremos 6 de CO2, para termos, então, 6 de carbono. Posteriormente, balanceamos os hidrogênios. 12 de hidrogênio aqui. Que número multiplicamos por 2 para alcançarmos 12? Multiplicamos por 6. 6 vezes 2, 12. Por último, vamos balancear a quantidade de oxigênio. 6 vezes 2, 12, mais 6, 18. O total de oxigênio no produto, 18. Aqui já tem 6. 18 menos 6 é igual a 12. Que número multiplico por 2 para alcançar 12? 6 também. Então, os coeficientes dessa equação são 1, 6, 6 e 6. Está aqui a equação química devidamente balanceada. A letra E nós já fizemos. Vamos, então, partir para a letra F. Letra E foi o primeiro exemplo que nós usamos hoje. Na letra F, nós temos hidróxido de sódio reagindo com ácido clorídrico, produzindo NaCl mais água. Mais uma equação química que já foi nos dada balanceada. Um átomo de sódio em cada membro da equação, um átomo de cloro em cada membro da equação, 1 mais 1, 2 átomos de hidrogênio. Então, aqui também temos 2, equação devidamente balanceada. E último exemplo por agora, hidróxido de potássio, fórmula KOH, reagindo com ácido sulfuroso, fórmula H2SO3, produzindo sulfito de potássio mais água. Iniciando pelo metal, potássio, metal do grupo 1. Aqui temos 2 átomos de potássio, então usamos como coeficiente o número 2 para balancearmos a quantidade de potássio. Um átomo de enxofre, que é o ametal, no produto e também um no reagente. Ok. Não tem carbono nessa equação, partimos para o hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio aqui, olha, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. A fórmula da água tem 2 átomos de hidrogênio, então precisamos multiplicar por 2 para alcançarmos 4. 2 vezes 2, 4, do lado de cá também. Vamos agora verificar a quantidade de átomos de oxigênio. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. Equação química devidamente balanceada. Encerramos esse tópico por aqui e na próxima aula trataremos então do balanceamento pelo método algébrico. Até a próxima, então. Refaçam os exercícios para que vocês possam deixar esse conhecimento bem arraigado aí no cérebrozinho de vocês. Até mais!